Você sabia que falsos heróis existem em Tate no Yusha? Não estou falando de gente como Motoyasu, Ren e Itsuki. Estou falando sobre pessoas que realmente não são reconhecidas como heróis, mas ainda assim possuem armas lendárias ou vassalas. E vocês já conhecem alguns deles, como a Maut, o Maud, o Kyo e dentre outros. E sim, a Maut vai empunhar uma arma vassala com uma falsa heroína, e por essa eu acho que vocês não esperavam, meus amigos. Mas relaxa que hoje eu vou te contar o que é um falso herói e quem são eles, em um total de 8 pessoas, o que é até que bastante. Se você não me conhece, eu sou o Diogo, dono do Grid Animes, e te convido a conhecer meu trabalho no meu canal se você for novo por aqui. Eu faço vários vídeos de animes que eu sei que você vai gostar e não custa nada me dar uma chancezinha em se inscrever aqui embaixo. E além disso, se você é alguém que gosta das lives aqui do canal, eu criei um canal na Kik para fazer lives, onde lá eu vou poder fazer lives jogando, reagindo, assistindo anime e lendo mangá, assim como outras coisas também. Então já me segue lá pelo primeiro link aqui na descrição para me apoiar e, claro, ficar por dentro das próximas lives. Primeiro, me deixa começar falando que os falsos heróis não são como o Motoyasu e os outros, que são supostamente heróis, mas não agem como se fossem. Os falsos heróis são indivíduos que não foram escolhidos por suas armas, e ainda assim eles as empunham, seja pela força ou por algum tipo de poder de manipulação. Ou seja, eles são portadores de armas que não foram escolhidos por elas. E vamos começar com o que eu acho que é um dos piores falsos heróis da obra, que é Tact Falbury. E sim, ele tem o mesmo nome da família do lixo, e você vê que realmente tem algum problema nessa família, porque ela rendeu o lixo, o Tact e a Maut ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo, mas vocês entenderam. Originalmente, Tact era para ser reconhecido como o herói do chicote vassalo no mundo da Raftalia, onde ele foi um dos indivíduos escolhidos para ser reencarnado nesse mundo, onde ele foi escolhido pela vanguarda das ondas, que são os vilões, que são os inimigos. Então você vê que não começou bem quando ele não foi escolhido por uma arma, e sim pela vanguarda. E ao ser reencarnado, ele foi provido com poderes únicos que permitiram que ele fosse excelente, onde mesmo quando ele era criança, ele fez feitos incríveis. Aos 3 anos, ele dominou as artes mágicas. Aos 5, ele reformou o processo de fazer papel nesse mundo, revivendo a indústria dos livros. E aos 7, ele virou um mestre da alquimia e estudos mecânicos. Mais pra frente, ele entrou na melhor academia de Falbury, e acreditem ou não, ele desenvolveu um relacionamento romântico com a Maut. E eu tenho certeza de que em algum nível eles são família, porque o lixo era da família real de Falbury, e esse cara também nasceu na família real de Falbury. Então, isso aqui é errado por alguns motivos. E bem, enquanto crescia, ele virou um aventureiro, fez nome para si mesmo e foi selecionado para ser o herói do chicote, e isso foi antes das ondas começarem. O problema dele é que Tact é ainda pior do que o Ren, Itsuki e Motoyasu quando eles tinham acabado de serem invocados, e quando você junta isso com o fato de que ele foi invocado pelos inimigos, pior ainda mais. Ele é pomposo e egocêntrico, tendo um grande complexo de Deus, e acredita que ele é superior a todo mundo. É impossível que ele cometa erros, porque erros não existem em sua presença. E claro, por isso ele toma decisões extremamente perigosas sem nem pensar 2 vezes, porque ele é burro também. Um exemplo é que quando os heróis lendários não elogiaram ele pelo seu poder, ele decidiu roubar os poderes dele, decidindo conquistar o mundo para salvar o mundo e mostrar quem é o verdadeiro herói, porque ele tinha um poder que permitia ele roubar os poderes dos outros, e foi assim que ele roubou as armas espirituais de outras pessoas. Porém, embora ele seja um gênio em várias coisas, ele é um completo idiota quando o assunto é guerra, batalhas e outras paradas do tipo. Tanto que o próprio Relixo chamou ele assim. E em um certo plot, Tact decidiu roubar os poderes de todos pra ele. E é como ele roubou o poder de várias armas vassalas e do escudo lendário. E as armas que ele pôde usar por algum tempo são as seguintes: o escudo lendário, o chicote vassalo, a garra vassalo, projétil vassalo, o machado vassalo, o cajado vassalo, o martelo vassalo e as luvas vassalas. Sim, meus amigos, ele roubou várias armas vassalas, 7 armas vassalas e o escudo lendário. Esse cara é realmente uma lenda. E bem, dos vários falsos heróis, pra mim ele é o mais marcante e o que realmente foi o melhor falso herói, porque não apenas foi um falso herói, ele foi um falso herói que roubou as armas dos outros. E seguindo, vamos falar de Maud, o portador do machado vassalo. E se você não se lembra, ele é um ex-companheiro do grupo do Itsuki, que mais tarde traiu ele e se afiliou com a Maut, virando um vilão também. Maud sempre foi muito arrogante por ser um nobre, tendo a personalidade
personalidade arrogante, egoísta e egocêntrica, embora por outro lado, ele não pareça nada nobre quando ele roubava do Itsuki quando eles ficavam juntos. E sim, este nobre arrogante, quando fazia parte do grupo do herói, roubava o herói. Como eu disse antes, em um certo ponto ele trai o Itsuki e começa uma facção ao lado de Malte e outras pessoas que são lixos também. Mas nós não sabemos muito o que ele faz ao se juntar a Malte, já que eles basicamente somem da história por um bom tempo, onde ele reapareceu no volume 17 em uma batalha que o Naofumi estava tendo contra um vilão, onde nesse ponto ele já tinha o Machado Vassalo com ele, machado esse que tinha sumido desde que o Tact foi derrotado inclusive, onde é que ele apareceu para se juntar ao vilão e ir contra o Naofumi, porém obviamente isso não deu certo e todos foram derrotados, mas antes que ele pudesse ser eliminado, ele fugiu com seus capangas, que incluem a Malte e a irmã da Cine, e depois disso nós nunca mais vimos ele até o momento. Agora, outra falsa heroína é a Malte, porque sim, ela também é uma falsa heroína, porque a Malte não pode ficar de fora. Se existe algo que é ruim nesse mundo, a Malte tem que fazer parte disso, obviamente. Originalmente, ela era a portadora do chicote Vassalo, mas em algum momento ela também colocou suas mãos no machado Vassalo. E eu acho que eu não preciso explicar quem a Malte é para vocês, certo? Eu acho que todo mundo já conhece muito bem o quão horrível essa pessoa é. O contexto que eu posso dar aqui nesse caso é que ela trabalha com a vanguarda das ondas atualmente, agora sendo não apenas uma pessoa que ferrou com os heróis, mas sendo diretamente uma vilã, porque ela se aliou aos vilões, e claro, tem todo um plot de que ela é importante para os vilões, que eu não vou dar spoilers aqui. Porém, ela obteve as duas armas apenas temporariamente. O machado foi durante uma luta do Naofumi contra o Miyagi, que é outro falso herói, onde ela usou o machado para aumentar seus feitiços, enquanto ela usou o chicote temporariamente como uma arma principal mesmo, mas foco no temporário porque ela não conseguiu manter ele. E dito isso, nós saímos agora do mundo da Raphtalia, porque o resto dos falsos heróis estão no mundo da Glass. E sim, dos 8, apenas 3 são do mundo da Raphtalia e os outros 5 são do mundo da Glass. E que mundinho é esse para criar falso herói, hein? Começando por Kyo Echidna, que nós já conhecemos há algum tempo, onde ele era o herói vassalo do livro. Kyo, como nós já sabemos, é um reencarnado, onde em sua vida passada ele era um otaku que investiu toda a sua vida em um MMORPG, apenas para ser hackeado e perder tudo, junto é claro com a sua vontade de viver, onde assim ele desistiu da vida, literalmente. E assim, ele foi reencarnado no mundo da Glass pela vanguarda das ondas. E sim, de novo, não foi pelas armas, e sim pela vanguarda. Dessa forma, nesse mundo, ele usou seu conhecimento para fazer várias coisas, seja criar inovações, resolver problemas de pessoas, ganhar fama e poder. E em algum momento, ele obteve o livro Vassalo, mas ele não foi reconhecido pelo livro, ele usou o livro à força. Ele submeteu a arma Vassalo a ele, e não foi escolhido por ela. E por causa disso, porque o livro não o reconheceu, ele não tinha acesso a todos os poderes dele, e embora mesmo assim ele se fortaleceu tanto e ficou tão poderoso que mesmo 3 heróis lendários, Motoyasu e Tsukiren, não foram capazes de derrotar ele. E bem como nós já sabemos, mais tarde ele seria morto pelo Naofumi e seu grupo em uma batalha no mundo da Raphtalia. Inclusive essa luta foi um baita vai e volta, tá? Foi uma luta bem chatinha na minha opinião. E seguindo temos Albert, o portador do espelho Vassalo. E Albert também é um reencarnado, que reencarnou em um dos países no mundo da Glass, e lá ele se tornou o portador do espelho. Com o tempo, ele juntou um enorme harém, e sabemos que o país onde ele reencarnou é amigável com o país de Kyo, mas não com o país de Lark, ou seja, ele é inimigo do país que o Lark é o rei, onde sabemos que ele tinha uma certa hostilidade e más relações com a Glass e seu grupo também. Porém, não sabemos muito mais sobre ele, além de que o Kyo matou ele e usou seu corpo para fazer experimentos, depois é claro de liderar seu país para tomar o país que apoiava Albert, porque o Kyo não tem vergonha na cara. Então temos Miyagi Hidemasa, o portador do instrumento musical Vassalo, e alguém que foi até que um grande vilão. Originalmente Miyagi foi invocado como um herói lendário, mas ele não era um. Basicamente, durante a cerimônia de invocação dos 4 heróis lendários, Miyagi foi invocado como um quinto, um herói extra, digamos assim. Ele foi pego sem querer na invocação, ou digamos, sem querer, né? Porque não foi tão sem querer assim também. E no mesmo dia que ele foi invocado, ele também sumiu, só aparecendo novamente para o mundo ao se tornar o portador do instrumento de música Vassala. Onde inclusive, sabe como 3 dos 4 heróis lendários do mundo da Glass morreram, com só Kizuna sobrevivendo? Então, Miyagi admitiu ser ele quem matou aqueles 3. É por isso que o mundo da Glass está em uma situação tão precária, porque ele que foi e passou a facada em geral. E ainda
por cima, em um plot futuro, ele sequestra Kizuna e a aprisiona, sendo manipulado pela Malt, onde quando o Naofumi foi lutar contra ele, a Malt apareceu ao seu lado para ajudar ele a lutar contra o herói, porém ainda assim eles falharam. Dessa forma, Malt fugiu com o rabo entre as patas e até agora não apareceu mais, enquanto Miyagi teve sua alma destruída. E então nós temos outros dois personagens sem nome, onde nós chamamos eles de Reencarnado da Ufuda e Reencarnado do Arpão Vassalo. Eles são reencarnados e membros da Vanguarda das Ondas, que seguram a Ufuda lendária e o Arpão Vassalo, enquanto lideravam um país inimigo no mundo da Glass. E claro, como as outras pessoas usadas pela Vanguarda das Ondas, eles também ganharam poderes únicos e especiais deles, junto com suas armas. E embora eles tivessem armas bem poderosas e apoio, eles ainda perderam para o grupo do Naofumi e outros, sendo muito mais inexperientes do que eles e claro, meio idiotas e imbecis também. E como as outras pessoas que também foram escolhidas pela Vanguarda das Ondas, a cabeça deles obviamente também estava podre. Eles eram desiludidos, pensavam que eram heróis e que esse mundo era feito para eles conquistarem, que eles nunca estavam errados e que se outra pessoa vencesse eles, essa pessoa era um trapaceiro que merecia sofrer. Como sempre, eles eram horríveis. E claro, eles eram tão irrelevantes que nem nomes possuem. E embora eu gostaria muito que a irmã da Sene caísse aqui em seguida como uma das falsas heroínas também, já que ela claramente trabalha com a Vanguarda das Ondas e com a Malt, infelizmente ela não é uma falsa heroína, ela é uma vilã que também foi escolhida pela sua arma vassala, sendo a heroína da corrente. Por mais que eu gostaria que ela fosse uma falsa heroína, infelizmente ela não é. Mas o que você achou sobre isso, meus amigos? Os falsos heróis em Tate no Yusha. Algum deles te surpreendeu, como a Malt, por exemplo? Comente aí o que você acha, que eu quero saber a sua opinião. E se você acha que a Malt ser uma falsa heroína é surpreendente, é porque você não viu como ela destruiu os outros heróis lendários além do Naofumi. E nesse vídeo eu te explico isso e ficou muito da hora. Assiste aí. E não se esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda e deixar o gostei aí para apoiar o meu trabalho. E claro, me segue na Kik para ficar por dentro das próximas lives. Agora, eu fui.